Muito bem, irmãos. Eu estava essa semana pensando um pouco. Coloca lá para mim. Pensando um pouco. Eu sempre falo a respeito da responsabilidade que a gente tem de pregar. Sempre falo, né? Eu sempre falo assim: hoje o pastor Marco está com a responsabilidade, hoje o Godoy está com a responsabilidade, né? Agora, mais recentemente, está o Paulinho, está a Val, está a Claudete, está a Andréia, todo mundo pregando na igreja. Então, eu fico pensando assim, a responsabilidade de quem prega, e de fato há uma responsabilidade muito grande, mas esses dias eu estava meditando um pouco a respeito de quem ouve, de qual é o tamanho da responsabilidade de quem ouve a pregação. Eu fiquei imaginando isso, porque se nós temos uma responsabilidade, um compromisso diante de Deus para transmitir a palavra dele, e nós temos de fato, eu fiquei pensando qual o tamanho da responsabilidade de quem ouve. Fiquei pensando nisso, né? E fui para a Bíblia para procurar alguma coisa que falasse a respeito disso. Aí, para construir a mensagem, a pregação, ficou faltando o tema. Eu falei: e agora? O que eu vou colocar de tema para poder falar um pouco sobre essa ideia de responsabilidade também de quem ouve, né? Aí eu imaginei a possibilidade de colocar esse tema aqui, ó, a arte da compreensão. A arte da compreensão. Eu vou colocar esse tema porque quem ouve não pode só ouvir, não basta só ouvir. A Bíblia vai nos despertar para isso, vai nos alertar a isso, que não é só ouvir. Que o tamanho da nossa responsabilidade, ou o tamanho da responsabilidade de quem está ouvindo é tão grande, quanto de quem está pregando, quanto de quem está transmitindo, quanto de quem está falando. Então nós imaginamos fazer o seguinte: a arte da compreensão. Porque quem está ouvindo precisa compreender, precisa entender, precisa perceber o que está sendo transmitido. Porque se ouve, está cometendo um grande erro diante de Deus, diante da palavra do Senhor. O texto diz isso, e nós vamos refletir um pouco, trabalhar um pouco, pensar um pouco nessa ideia de nós absorvermos, e por que absorvermos, qual a importância de nós compreendermos, aonde a gente vai aplicar essa compreensão, esse entendimento. Nós vamos entender isso nessa manhã. E talvez nós mudemos ainda um pouco mais no sentido de estar atento, totalmente atento àquilo que Deus está falando. Porque a verdade é que em algumas situações, isso é natural do ser humano, né? Às vezes a gente fica... Quantas vezes eu estou aqui na igreja, irmãos? Quantas vezes eu estou aqui na igreja? Estou com sono de manhã. Estou com sono. Eu fecho os olhos e eu apago. Entendeu? Às vezes eu fecho os olhos e apago. E agora eu passo então a entender, a compreender que esse é um tempo que eu não posso fazer isso. Que eu preciso estar atento àquilo que Deus está falando. Porque tem um propósito, porque tem uma intenção, e eu preciso estar atento, eu preciso me guardar desse tipo de coisa. E eu estou falando desse momento de sono, mas não basicamente isso, mas também o momento que a nossa mente vai longe. A gente pensa um monte de coisa, a gente faz cálculo, a gente às vezes mexe no celular, às vezes a gente catuca alguém do lado, comenta alguma coisa, e a gente não percebe, não entende o que nós estamos fazendo. E esse texto vai mostrar para a gente que a tua responsabilidade é tão grande quanto a minha hoje. É tão grande quanto a minha hoje. Eu posso ser cobrado por Deus por aquilo que eu vou falar hoje. Mas você também pode ser cobrado por aquilo que você vai deixar de compreender, de entender da parte de Deus. E é isso que nós vamos entender hoje.
É isso que nós precisamos entender hoje, o tamanho da nossa responsabilidade. O texto é Mateus, capítulo 13, do versículo 18 até o versículo 23. Nós então vamos ler esse texto e depois vamos falar um pouco sobre essa ideia. Então, lá em Mateus capítulo 13, versículo 18 até o 23, Jesus aqui, ele está dando a explicação, ele está explicando o significado, né, da parábola do semeador. Então ele está falando aqui, ó, portanto ouçam o que significa. Portanto ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Amém? Olha aqui que Jesus, sabe quem está explicando a parábola? Jesus. É Jesus que está dando a explicação da parábola. E ele está falando assim, ó, a terra boa, a terra fértil é aquela que ouve a palavra e a entende, que compreende, que percebe, que faz a leitura. Jesus está falando isso. Nós podemos estar pecando contra Jesus quando a gente ouve a palavra e não entende. Porque nós vamos estar dentro desse contexto aqui, porque vai ser semeado algo numa terra que não vai produzir fruto. E nós fomos chamados para dar fruto. Porque o que acontece com a árvore que não dá fruto? Ela é cortada e é jogada aonde? No fogo. O texto bíblico diz isso. A árvore que não dá fruto é cortada e jogada no fogo. Então, nós podemos estar pecando contra Jesus quando nós não percebemos aquilo que Ele está falando. Nós apenas ouvimos. E há uma grande diferença entre ouvir e entender. Porque ouvir é um processo mecânico. Você ouve, mesmo você não querendo ouvir, você vai ouvir, você ouve. Porque é mecânico. Você pode colocar agora um algodão aqui no teu ouvido, ou alguma outra coisa no teu ouvido. Eu vou dar um grito aqui no microfone, você vai ouvir. Mesmo você não querendo, porque você colocou alguma coisa no ouvido para você não ouvir o grito. Mas eu vou dar e você vai ouvir. Quer dizer, mesmo você não querendo ouvir, você ouve. Está lembrado quando a gente vai dormir, que a gente deita e de repente aquele vizinho abençoado coloca uma música alta, ou tem uma briga do lado, você ouve, você quer dormir, mas você não consegue dormir porque você está ouvindo alguma coisa. Você está ouvindo alguma coisa, é um barulho, é um ruído, é alguma coisa, mas você está ouvindo, você não quer ouvir, mas você está ouvindo, nós estamos ouvindo. Então há uma grande diferença entre ouvir e entender. E entender, ele depende da nossa vontade. Entender depende da nossa vontade. Porque eu preciso prestar atenção, porque eu preciso tentar entender, fazer a leitura, porque eu preciso me aquietar, porque eu preciso estar atento. Tudo isso eu preciso para entender, para compreender
para perceber. Então, uma grande diferença entre ouvir e escutar. E Jesus está falando, você precisa ouvir e entender, para que você dê fruto, para que você seja uma terra produtiva. Nós precisamos então ouvir e entender. Então nós precisamos querer entender, prestar atenção, compreender. Então ouvir, eu posso não ouvir, eu posso ouvir e não compreender. Você está lembrado quando você estudava na escola, né? E eu acho que todo mundo aqui já fez isso. Todo mundo já fez isso. A professora está falando alguma coisa, está escrevendo num quadro, e você faz assim, ó. Ela está falando e você não entende. Você fala assim, professora, eu não entendi. Aí ela para novamente. Quer dizer, você ouviu ela falar alguma coisa. Você está falando para ela assim, professora, eu não entendi. Você não entendeu porque você ouviu. Primeiro você ouviu. E agora ela fala assim, não, então tá, eu vou te explicar para você novamente, Val. Olha, é isso aqui, escreve no quadro. Entendeu? Agora você entendeu? Entendi, professora. Agora eu entendi. Ah, legal, então vamos em frente, Val. E ela continua ensinando. Então, em ouvir e compreender, isso vai produzir frutos. Porque quando a professora ela fala assim, ó, ela te explicou. Você falou assim para ela, eu não entendi. E ela explicou tudo novamente para você, com muito carinho, com muito amor. O que vai acontecer com você? Você vai fazer o quê? Vai fazer a prova. E vai tirar quanto? Se você entendeu, tira 10. Porque você entendeu. Você vai produzir frutos. Porque você entendeu. Porque você fez a leitura correta. Porque a professora parou para te explicar, para fazer você entender. E você entendeu. Então a gente só vai dar frutos. Nós só vamos ser terra produtiva, terra boa, quando nós passarmos a viver isso, a arte da compreensão, a compreender, a buscar a compreensão, a buscar o entendimento, a buscar atentamente uma leitura que compreende aquilo que Deus quer de fato falar para nós. Agora eu entendi o que você quer falar comigo. Agora eu entendi o que eu preciso fazer para ser uma bênção na vida do meu irmão. Agora eu entendi o que eu preciso fazer para ser uma bênção para as nações, para pregar, para abençoar a minha família. Agora eu entendi. Então a gente para e ouve muita coisa a gente ouve, muita coisa. É muita comunicação, muita informação. E aquilo que é essencial, a gente precisa entender. Ainda mais quando se diz respeito à palavra de Deus. Ainda mais quando se diz respeito àquilo que Jesus quer ensinar para nós. Porque dar frutos por causa da compreensão e do entendimento deve ser algo assim muito, muito prazeroso para nós, que traz uma alegria transbordante de fato. Transbordante de fato. Você já imaginou, você já viu quando você tem assim, ó, você plantou uma árvore. Você plantou uma árvore e você está lá esperando, e essa árvore ela vai crescer. E ela é uma árvore frutífera. Ela vai crescer, e você fica naquela expectativa da árvore crescer, porque ela é pequena e ela ainda não pode produzir frutos. E você está lá, né, esperando. E essa árvore ela vai crescendo. E ela vai crescendo. E imagina quando você um dia caminhando lá pela Casa de Retiro Paixão, você caminhando por lá, você olha e vê aquela árvore que você plantou e que você esperou muito para que ela desse um fruto que você gosta muito.
Qual o sentimento? Puxa, que legal, já está produzindo, já posso pegar e comer daquele fruto. Você já olha a árvore numa outra visão, porque ela já não é mais aquela árvore pequena e frutífera, ela cresceu e ela está produzindo fruto, e fruto bom, porque eu vou poder partilhar daquilo, eu vou poder comer aquele fruto e vou poder também dar para os meus irmãos ou para alguém que eu conheço da minha família, enfim. Como tantas vezes já trouxeram frutas aqui para a igreja para a gente comer lá da fazenda, porque um dia as árvores produziram esse fruto, e a gente passa então a prestar mais atenção naquela árvore e querer saber quando vai chegar a época dela produzir mais frutos e eu poder ir lá retirar esses frutos. Aqui nós tiramos proveito disso. Esses sucos que vocês tomaram aqui de goiaba, muitos tomaram suco de goiaba aqui por causa da goiabeira aqui que estava fruto. Se você for lá hoje, ela está sem fruto, mas daqui a não sei quanto tempo, que eu não sei o tempo que ela dá o fruto, ela vai estar cheia de fruto novamente, e nós vamos poder tomar suco de goiaba novamente. A gente olha para a árvore e se alegra, porque ela deu algo para a gente que é bom para a gente partilhar, para a gente compartilhar. Então a árvore cresceu, irmãos, e ela está produzindo frutos. Imagina quando você ouve a palavra e você entende a palavra, é isso que Jesus está querendo, que você fique bonito, sabe? Que as pessoas olhem para você e falam: caramba, como é que ele está bonito? Olha os frutos que ele está dando. E olha a qualidade do fruto. Não é só absolutamente dar um fruto, mas dar um fruto de qualidade. De qualidade, né? A Bíblia fala que antes nós éramos zambujeiros, né? Zambujeiros, uma árvore que dava um fruto de má qualidade. Mas nós fomos, na verdade, a zambujeira é uma oliveira que dá um fruto de má qualidade. E nós fomos enxertados na oliveira santa. Para quê? Para que o nosso fruto ele seja um fruto agora de qualidade. Então nós éramos zambujeiros. Os nossos frutos precisam ser frutos belos, bonitos. Quando você vai na feira, quando você vai no supermercado, você não vai querer pegar uma fruta machucada. Você não pega uma fruta machucada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou bem, como é que eu posso dizer? Eu sou bem, não é exigente não. Eu sou bem tipo vacilão, né? Vacilo em algumas coisas. Quando eu chego em casa com as frutas, alguma coisa, a Claudete fala assim para mim: você não procurou direito, você não viu direito, segura, olha dos dois lados, a laranja então, olha dos dois lados, porque você pegou essa laranja aqui, ela está podre, ela não está boa, então você tem que ver, você tem que olhar, tá legal, vou comprar outra vez, compro do mesmo jeito, entendeu? Mas a gente quer, tá vendo a exigência dela? Ela quer que eu compre um fruto bonito, de qualidade, sabe? Olha, vira dos dois lados, aperta, vê se está bom. Então a gente não vai comprar qualquer fruto, a gente vai comprar uma fruta boa, de qualidade. Então não basta dar só fruto, tem que ser fruto de qualidade, sabe? Aquele bem bonito. Eles pegam as nossas frutas, importam para outro país, porque exportam, né? Na verdade exportam para outro país, porque eles só querem fruta boa. Então, nós fomos enxertados em Jesus para poder produzir bons frutos de qualidade, vigorosos, lindos, que chamem a atenção e que alimentem outros, porque a fruta é para alimentar, o fruto é para alimentar. Então, irmãos, nós precisamos compreender, para que a terra esteja pronta, o coração esteja pronto, para que a semente venha a ser plantada.
e ela cresça de uma forma que nós daremos frutos que vai chamar a atenção de todo mundo. Sabe, bons frutos, frutos de qualidade. A terra precisa ser preparada para o plantio. Tem toda uma mecânica para se preparar a terra, né? A gente tem que corrigir o solo, tem que limpar a área, tem que corrigir a topografia, tem que revolver o solo, tem tudo. Nós preparamos o nosso coração, nós preparamos a terra para que a semente venha e ela produza, e essa terra seja produtiva, porque nós cuidamos dela. Então nós temos que cuidar do nosso coração. A semente ela vem, ela vai ser plantada e ela vai produzir. E ela vai produzir em nós. Quando é que ela não produz? Quando a terra não está boa. Se a terra não estiver boa, se o coração não estiver bem, a palavra vai vir. Eu vou ouvir, mas eu não vou compreender, mas eu não vou entender, mas eu não vou fazer a leitura correta de como eu deveria fazer, como Jesus está falando comigo. Para que a terra seja boa, depende muito também da minha ação, da minha iniciativa, porque a semente está à nossa disposição. Jesus deixou para nós a sua palavra, e essa palavra ela vem para produzir em nós coisas boas, para nós crescermos, florescermos, darmos frutos. Jesus deixou isso para nós. Então a terra precisa ser fértil, a terra precisa ser boa, a terra precisa ser cuidada. Nós precisamos fazer isso, e somos nós que precisamos fazer isso, porque a semente está sendo plantada. Jesus está colocando dentro de nós a sua palavra, e ainda assim Ele nos dá um companheiro para poder fazer com que essa planta ela cresça dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nós não estamos só. O Espírito Santo está para fazer com que nós possamos viver essa produtividade de frutos, e nós só vamos produzir fruto com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não produzimos absolutamente nada. Então Jesus deixou a sua palavra, deixou o seu Espírito e falou: agora é com vocês, preparem a terra, porque a semente vai ser plantada e o Espírito Santo vai ajudar vocês a fazer com que esse fruto ele cresça, essa árvore cresça, essa semente produza, e os frutos sejam belos, viçosos, enfim. Jesus falou isso, Jesus deixou isso. Então, por isso a arte da compreensão, nós precisamos buscar essa habilidade, buscar essa compreensão, essa agilidade, essa agilidade de entender as coisas, de compreender as coisas. Depende de nós. Se nós não temos essa habilidade ou essa agilidade, nós temos um companheiro que é o Espírito Santo, que vai nos ajudar. O Espírito Santo está aí disposto a nos dar essa habilidade. O que nós precisamos é parar um pouco e prestar atenção, e entender, e perceber, e compreender o que Jesus quer de nós, o que Ele está falando para nós, aonde que Ele quer nos levar e como Ele quer fazer através de nós. Muito bem, irmãos. Mas o que acontece é que nós estamos vivendo um tempo, e a gente percebe isso, não tem como perceber, porque a gente percebe com o nosso irmão, com o nosso próximo. E quando a gente para, a gente olha para a gente e vê que a gente está na mesma dinâmica. O que está acontecendo é que a gente está numa agitação. É uma agitação, é uma preocupação fora do comum. E isso está fazendo com que a gente perca o equilíbrio.
Isso está fazendo com que a gente perca o controle das nossas emoções. E sabe o que acontece? Nós pecamos contra o Senhor, porque tudo isso faz com que nós não entendemos, ou tudo isso faz com que nós não percebamos o que Ele está falando. Ouvimos, mas não entendemos. Então a gente é muito agitado e sai esbravejando e tem problema no relacionamento e perde um pouco aquela coisa da centralidade na vontade de Deus. A gente vai perdendo isso completamente, porque nós estamos muito agitados. Eu entendo que a nossa vida, ela é dinâmica, e a gente precisa ser dinâmico no dia a dia, mas tendo sempre o equilíbrio e o controle das coisas em Deus, sabendo que nós não estamos sozinhos, que Ele está na frente de tudo, que as coisas vão acontecer de acordo com a direção dele, mas o que nós precisamos é estar na posição que Ele quer que nós estejamos, para que as coisas, porque a Bíblia fala assim, todas as coisas cooperam, contribuem para aqueles que amam a Deus. Então, quando eu volto para essa essência da palavra, que é algo que me faz compreender, que me faz entender que eu preciso então confiar em Jesus, as coisas voltam para o seu normal, voltam para o seu local. As coisas acontecem naturalmente. Por quê? Porque eu não apenas ouvi, mas eu entendi, eu li que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo. E quando eu entendo isso, automaticamente, o que acontece? A árvore começa a frutificar. Chegou o tempo de frutificar. Olha o texto de Mateus, capítulo 18, 19 e 20. A árvore boa não pode dar frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a gente corre risco de só ouvir? Corre. Precisa entender? Precisa. Mas isso depende de nós. Jesus está aí, fez a obra dele, redentora, deixou a palavra e deixou o Espírito Santo e falou: agora é contigo, meu filho, agora é contigo, minha filha. Vai, seja uma bênção, vá e dê bons frutos. Habilidade. Tem mais alguma coisa aqui? De entender. E quando a gente está falando de coração. Quando a gente está falando de terra, a referência é coração, o sentido é coração, é vida. É vida. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dela depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irmãos, está à nossa disposição a palavra. Nós vamos ter sucesso, prosperidade a nível espiritual, a nível mental, a nível familiar, em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ser bênção, vamos ser prósperos, se nós entendermos isso. Se nós entendermos, porque nós vamos ser frutíferos. Aonde nós estivermos, nós vamos dar bons frutos. Sabe aquela ideia de você, aonde você colocar a planta dos teus pés, você está trazendo Cristo contigo, Ele está contigo. Aonde você colocar as suas mãos, as coisas prosperam, porque você está na palavra. Não tem como ser diferente. Sabe aquela ideia de as bênçãos seguirão? As bênçãos seguirão. As bênçãos seguirão. Eu não vou correr. Eu não vou ir até ela. Ela vai vir até mim. Aos que creem. A bênção vai vir sobre a minha vida. A bênção vai vir sobre a nossa vida.
Porque nós somos isso. Nós somos isso que Jesus quer que nós sejamos. Frutíferos. As pessoas vêm, pede conselho. As pessoas vêm, quer que você ore. As pessoas vêm, quer que você dê bênção, quer a sua bênção. As pessoas vêm, quer que você toque nelas. Porque elas veem você como uma árvore linda, frondosa, que dá bons frutos. E ela quer ser isso, e ela quer ter isso. E ela quer aprender como ser isso. E ela quer você por perto. É isso. É isso. Se nós entendemos isso, nós vamos ser tudo aquilo que Jesus quer de nós. Tudo aquilo que a gente... Tudo. Porque a leitura vai ser feita. Porque há compreensão, há percepção, há uma leitura de acordo com a vontade do próprio Cristo. E com isso, as coisas vão acontecer. E com isso, as coisas vão vir sobre a nossa vida. Porque nós conseguimos, através da palavra, ter o equilíbrio das nossas emoções. Através da palavra nós conseguimos ter o equilíbrio, não perder o equilíbrio em nada, absolutamente nada. E sabe quando você vê reação em algumas pessoas que chamam a atenção? Chama. Eu já percebi aqui, algumas pessoas aqui na igreja, de fatos que aconteceram, e eu fiquei impressionado. Eu sinceramente fiquei impressionado quanto equilíbrio. Quanto equilíbrio numa situação tão difícil, tão complicada, em que qualquer outra pessoa estaria agindo de uma outra forma completamente diferente. Eu vejo uma pessoa lá com muito equilíbrio, controle das emoções, sabe? E eu paro e fico pensando assim: poxa, eu queria ser desse jeito, eu preciso ser assim. É uma referência, é um exemplo, né, que Jesus está colocando para que nós possamos observar e fazer essa leitura de como nós devemos ser de fato. Amém, irmãos? Que a nossa vida seja assim, que nós a cada dia possamos ser isso que Jesus quer que nós sejamos, porque aonde nós estivermos, a bênção do Senhor vai estar conosco, sempre, 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 sempre. Eu estava no trabalho na sexta-feira, e o chefe, aniversário do chefe, ele queria assar uma carne, tinha umas 10 pessoas só, os outros estavam viajando, ele queria assar uma carne, e o menino que assa a carne não estava lá, estava viajando, está em Corumbá, fazendo o trabalho dele. Eu falei: não, eu asso, compra a carne que eu asso. Comprou a carne, nós começamos a assar lá. E sentamos e começamos a conversar. Eu assando a carne, sentava com eles e conversava com eles. Quase todo mundo que estava ali, quase todos, né? Eles estavam comentando coisas sobre relacionamento, sobre vida familiar, famílias desfeitas, problemas de relacionamento, uma dificuldade tremenda. Eles discutindo, eles falando e eu só ouvindo, né? E a gente pergunta, e um falava assim: não é isso mesmo, seu Edson? E eu ficava quieto, porque o meu pensamento era algo completamente diferente daquilo que eles estavam falando. Eu ia ser a pessoa que ia chegar e falar assim: não é nada disso, vocês estão falando só coisa que não é correta, que não é certa, que não é justa. Eu pensava diferente. Então eles estavam falando, e alguns deles perguntavam isso, eu falava assim: não, depois a gente conversa melhor a respeito disso, porque eu ia contrariar aquilo que eles estavam pensando. Eu só falei assim para eles: olha para mim. Eles olharam assim: eu estou com 34 anos de casado, só isso, eu tenho 34 anos de casado, entendeu? Falei assim para eles. Enfim, só para eles poderem fazer a leitura, que quem está falando é alguém que está dando fruto, mas está dando fruto porque está em Jesus, não pela condição intelectual, pela posição dentro da empresa, pela idade em comparação à idade deles, porque tem gente que tem mais idade do que eu e só faz besteira. Então não é uma questão de idade, é uma questão de estar em Cristo, de querer entender o que Ele está falando. A arte da compreensão é compreender,
é abrir a minha mente e permitir que o Espírito Santo mostre, revele a mim tudo que eu preciso ser em Jesus. Amém. Cresçamos nisso, irmãos. Oséias, profeta Oséias, ele diz assim: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Isso faz parte da dinâmica para conhecer a Deus a cada dia. E aí a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento. Vamos cantar um louvor? Quero pedir para que você se coloque de pé, por favor, para que nós cantemos mais um louvor.